Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Supervisão. Esse é o meu primeiro vídeo do canal e hoje eu trago para vocês um tema muito legal, acho que faz muito parte da minha vida, então eu escolhi ele para iniciar o meu canal. Já tive outro vídeo anterior a esse, falando um pouquinho das minhas ideias, o que eu vou fazer nesse canal, foi um vídeo meio amador, então eu espero que vocês gostem dessa minha primeira ideia, tá bom? Eu vou falar hoje sobre gravidez e toxoplasmose. Como todos já sabem, a toxoplasmose foi a doença que a minha mãe teve na gravidez, que deu origem ao meu problema visual, que chama corioretinite macular congênita, e que acabou me deixando com essa baixa visão, que é 10% de visão. Por conta disso, eu vou falar sobre isso hoje. Então, eu vou iniciar o meu canal falando sobre a toxoplasmose congênita e a gravidez. Eu fiz alguns tópicos aqui para não esquecer de nada. Então, eu vou começar falando sobre o que é a toxoplasmose. Na verdade, a toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, Não é uma bactéria. Não é um vírus, é um protozoário. Onde fica esse protozoário? Muitas pessoas acham que esse protozoário fica hospedado unicamente nos gatos, que os gatos que transmitem esse bichinho aí, esse toxoplasma que a gente adquire. Mas não é só isso. A gente pode adquirir a toxoplasmose através de carnes cruas, verduras mal lavadas. Não precisa nem ser crua, pode ser mal passada, você já corre risco, Então, se você está grávida, você tem que tomar um super cuidado com isso. Como aconteceu com a minha mãe? Ela estava grávida e com 3 meses de gestação, ela foi fazer o pré-natal e fez um exame para saber se tinha ou não o toxoplasmose. Deu que ela não tinha toxoplasmose e também não estava imune a doença, ou seja, ela não tinha tido contato e também não estava com a doença no momento. Isso foi feito através do exame e a sorologia, que chama IgG e IgM. O IgG e o IgM, cada um vai dizer o que significa, se está com a fase aguda ou se está imune à doença. Então, os dois ela não tinha, nem o IgG e nem o IgM. Então, qual era o correto nessa hora? A médica ter feito os outros exames até o final da gravidez, mais exames para a toxoplasmose, para evitar que ela tivesse o contato, não evitar que tivesse contato, mas que ela conseguisse saber se ela está com a doença ou não. Então, o que aconteceu foi que do 3º mês em diante não foi pedido e quando chegou no final da gestação, ela pegou a toxoplasmose. A gente não sabe exatamente de onde, mas temos a ideia que tenha sido como ela é descendente de portugueses, ela comia uma linguiça que era feita pelos próprios portugueses, uma linguiça defumada e que se come crua. E ela ingeriu essa linguiça e leite também, que ela tomava de cabra e acabou adquirindo a doença. Não sentiu nada durante a gestação, A única coisa que ela sentiu foi uma gripe forte, assim, mas nada assim relevante que tenha precisado ir para o médico, que tenha sofrido algum mal-estar muito grande. Então ela não percebeu. Por isso o alerta, Então assim, é importante que todas as grávidas façam pré-natal e não só fiquem com o primeiro diagnóstico aí de que não tem a doença. Se não tem a doença, mas também não está imune, esse pedido médico tem que ser refeito do exame até o final da gestação para que evite a doença. Eu fiz um trabalho na minha faculdade chamado Desenvolvimento Global e Auditivo em crianças com toxoplasmose congênita. Fiquei 2 anos no Emílio Ribas fazendo esse trabalho. E lá a gente percebeu que as crianças que recebiam tratamento, na verdade as mães que recebiam tratamento durante a gestação com antibióticos,
99% das crianças não tinham sequelas. Então, por isso que é importante o diagnóstico no pré-natal. Fazer o pré-natal é muito importante. Por isso que a minha mãe, coitada, na época não tinha informação, ela recebeu a informação de que estava tranquilo, de que não tinha não tinha nada, então assim, não tendo nada com 3 meses, não vou ter mais. E daí não fez mais a sorologia para a doença. Ela não tinha gato, por isso que eu falo. E os nossos gatinhos? A gente tem que doar nossos gatinhos se a gente está grávida? Não. Os gatos que têm o protozoário, que é o hospedeiro do protozoário, geralmente são gatos de rua, gatos que comem carne crua, que geralmente está na rua e come passarinho, que os gatos têm esse hábito. E isso faz com que eles acabam pegando a toxoplasmose. Mas não só os gatos, os passarinhos têm muito essa doença, os animais de sítio, vacas, né? Por isso que a gente fala também para não ingerir verduras mal lavadas, carnes cruas, que também, né, tem o protozoário por conta da vaca lá, né? Então, todos esses animais podem ter o toxoplasma. Eles são os hospedeiros e passam para o ser humano. Para o ser humano adulto não faz muita diferença, mas para gestante, o feto recebe esse toxoplasma de uma maneira cruel, né? Então, até os 3 meses de gestação, o bebê pode ter calcificação cerebral, aborto espontâneo, hidrocefalia, microcefalia, gerando aí um retardo mental, umas doenças mais graves. Graças a Deus, minha mãe teve no final da gestação, onde geralmente a sequela é visual. Então, a maioria das pessoas que tem baixa visão por corioretinite é decorrente da toxoplasmose. Tanto que minha sorologia para toxoplasmose assim, é altíssima de imunidade, né? E que era uma preocupação minha de quando eu engravidasse e tal, mas graças a Deus disso eu não vou ter esse risco, porque eu já sou imune a isso. A não ser que eu tenha uma baixa imunidade por uma imunodepressão, uma AIDS, alguma outra doença mais grave, aí sim pode reativar a doença e passar para o feto, se fosse o caso. Mas se não, eu estou imune, né? Voltando para os gatinhos, se vocês têm um gato, podem fazer o exame com o veterinário, para ter certeza que o seu gato não tem a doença. E mesmo que tiver, o importante é vocês não mexerem com as fezes dele, né? E se mexer no gato também, lava as mãos, né? Depois que mexer com o gatinho, porque eles se lambem e podem passar aí, às vezes se lambem onde fez cocô e tal, se lambeu, passou pro corpinho, você vai lá, põe a mão, daí pode também passar para vocês. Quando eu nasci, eu era uma criança de muito baixo peso, era pequena para a idade gestacional, que a gente chama, então eu nasci de 9 meses, mas eu pesava menos de 2,5 kg, acho que eu pesava 2,100 kg, tive uma icterícia alta, era muito magrinha e daí minha mãe só foi descobrir que eu tinha alguma coisa visual com 9 meses, assim, com uma intuição, porque na verdade o pediatra falava que estava tudo bem, porque ela percebia que eu olhava de ladinho, meu olho tremia e tal, então ela resolveu procurar o oftalmologista e teve o diagnóstico, que também vai ser para um outro vídeo que eu vou explicar como foi feito o diagnóstico, o que minha mãe fez na hora, o que recebeu, né? Como recebeu isso, como foi o meu desenvolvimento. Então é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu falar para vocês. Acho que foi isso. É só isso que eu tenho para dizer hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, que dê um like aqui embaixo, aperte no joinha, compartilhe o vídeo para outras pessoas terem essa informação e não correr esse risco de passar batido que nem aconteceu com a minha mãe, porque se tomar os antibióticos, o feto nasce super tranquilo, não tem problema nenhum, né? Então a criança vai ficar bem, se Deus quiser, e não vai ter nada, né? Daí os próximos vídeos eu vou contando um pouquinho da minha história, da evolução da doença, como é que foi que eu
que eu desenvolvi, que eu cresci e tudo mais. Tá bom? Muito obrigada por assistirem, fica com Deus e até amanhã.